comunista, tem que falar sobre Hitler para expor Stalin, que está ali na sala de aula agora, travestido de gente boa. E não é, porque ele apoia o Hamas. Ficou curioso para saber o que é isso? Já vou contar para você, mas antes, rapidinho, uma autodescrição sobre mim nesse momento para que esse vídeo fique mais inclusivo. Principalmente pensando no presidente da Câmara de Vereadores do nosso município de Itajaí, Sr. Marcelo Werner, que é deficiente visual. Nesse momento eu tô com meu cabelo encaracolado, meio molhado, jogado para trás, uma barba meio grisalha. Eu tô utilizando uma camiseta vermelha especialmente para esse vídeo com uma imagem de Paulo Freire. Tô sendo filmado mais ou menos do meu peito para cima e atrás de mim é como se tivesse um quadro verde onde eu projeto algumas imagens, vídeos e textos que eu vou falar durante o vídeo. Então agora vamos lá? Gente, esse absurdo que vocês acabaram de ver aconteceu hoje, dia 5 de dezembro, na Câmara de Vereadores do município de Itajaí, Santa Catarina. E venhamos e convenhamos, agora definitivamente Itajaí zerou o game. Acho que não tem mais nada que a gente possa falar ou fazer a respeito do que é democrático e do que seria natural dentro de uma democracia. Há 3 meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre uma moção de apoio, de homenagem a Bolsonaro, que um vereador chamado Beto Cunha propôs na Câmara de Vereadores. Na época eu fiz uma crítica a essa moção e alguns vereadores vieram através do meu vídeo falar que não tinha nada a ver, que não era nenhuma moção, que nem sabiam que existiam. E na época eu lembro que eu falei, então vamos esperar quando ela for votada. E hoje ela foi votada e tivemos o seguinte resultado absurdamente ridículo e estranho do nosso município. Entre os nomes que estão aqui que votaram a favor, alguns eu já sabia, nem vou falar nada. Desse um voto contrário, eu vou falar no final do vídeo. Agora, o desenrolar da história, gente, é uma fiasqueira, é algo sem tamanho, e aqui eu vou fazer uma crítica ao presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Marcelo Werner, que entra gente, sai gente usando a tribuna da Câmara, fala um monte de besteira, já falaram fake news, já propagaram ódio, já propagaram violência. E no final da fala desse povo, a única coisa que o presidente consegue dizer... Agradecer uma presença, obrigado. né? Sr. Marcelo Werner, existe uma gigante diferença entre senso democrático e ser permissivo com coisas desse tipo. Isso aqui não é democracia nem em Itajaí, nem em parte lugar do mundo. Em dado momento, o filho do Bolsonaro, o 04, esteve presente lá na Câmara de Vereadores, teceu até discurso. Depois apareceu um cara chamado Emílio Dalsóquio, que é muito conhecido aqui na cidade, que ele viaja, tá? Esse cara viaja, não só de caminhão, mas viaja muito, porque ele tá numa eterna luta contra o comunismo e acha que o Brasil tá dentro de uma revolução. Eu pensei em fazer um vídeo botando pra fora tudo que eu tô sentindo, porque as palavras que vocês verão são de ofensa total e completa, principalmente aos professores, mas eu encontrei uma outra maneira de expressar o que eu tô sentindo nesse momento. E a gente vai ver o vídeo das falas desses caras exatamente nessa pegada. Fala do 04. Pequeno agradecimento aqui, em nome da minha família, a essa grande homenagem que vocês fizeram ao meu pai. Olha aqui o presidente da Câmara elogiando, olha lá. Agradecer uma presença, né? Agora, gente, algumas falas do senhor Emílio Dalsóquio. O cara, lembrando, tá na tribuna de uma Câmara de Vereadores da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Ele sobe na tribuna pra fazer isso aqui, ó. Nem a bandeira brasileira a gente pode usar mais. Isso chama-se revolução. Quem não percebeu isso ainda é um comunista. Tem que falar sobre Hitler para expor Stalin, que tá ali na sala de aula agora, travestido de gente boa. E não é, porque ele apoia o Hamas. Onde é que estão aqueles idiotas camuflados, professor? Acabou a política. Estamos no meio de uma revolução contra o comunismo. E porra, seu que tá na sala de aula. Não, pausa, gente, aqui ele começa a ficar mais violento. E nesse momento, ele simplesmente, dentro de uma Câmara de Vereadores, onde os vereadores foram democraticamente eleitos pela urna eletrônica, ele resolveu questionar o sistema eleitoral brasileiro. Utilizando de uma lógica falaciosa, ou seja, o que significa isso? Utilizando, gente, uma lógica sem argumento algum. Alguém pergunta, prove que houve farsa nas urnas. Diga o seguinte, prove que não. Vocês conseguem perceber? Eu sou professor. Em vários momentos esse cara ofendeu os professores desse país. O ódio que esse povo tem, a raiva que esse povo tem de professores, só tem um significado. Professor de verdade faz o aluno se questionar, ter conhecimento. E pessoas com conhecimento, com cultura, são exatamente o oposto do que esse cidadão é. E para finalizar esse vídeo, teve um vereador que votou contra essa moção. Eu confesso para vocês que tenho lá minhas divergências com o senhor Paulinho Amandio aqui na nossa cidade, mas preciso dizer e respeitar que ele foi corajoso. Ele fez um posicionamento pela cidade de Itajaí falando exatamente essa verdade aqui, ó. Que justifique se deu um voto para um homem desse no município de Itajaí. É isso, gente. O único. A nossa cidade está passando por um sufoco, principalmente por conta do nosso porto. Eu faço vídeos aqui denunciando isso, que já está um ano fechado. E muito graças ao processo fiasqueira de privatização que o governo Bolsonaro tentou fazer para privatizar o nosso porto. Ou seja, não só o Bolsonaro não fez nada por Itajaí, como ele prejudicou ainda mais a nossa cidade. Então uma moção de apoio nesse momento ao inelegível é nada mais, nada menos do que um tapa na cara do cidadão itajaiense.